Mestre Bimba é da Bahia. 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 O Pasquinha é da Bahia. O Pasquinha é da Bahia. O Pasquinha é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Pinati é da Bahia. O Pinati é da Bahia. O Pinati é da Bahia. Eu também sou da Bahia. O limão é da Bahia. O limão Boa noite! Com o patrocínio oficial de Marimbom do Sinhá, estamos trazendo na noite de hoje Mestre Cabeleira e meu amigo novamente, Mestre Dunga. Estamos de volta, mas depois de uma semana de descanso, voltamos aos trabalhos. Sua fala inicial, meu camarada. Boa noite a todos. Já estava sentindo saudades de poder bater papo, de poder conversar e a gente poder aprender um pouco. Então, hoje estamos retornando já com força total, tendo como nosso entrevistado na noite de hoje o Mestre Cabeleira, que possui um amplo acervo de histórias na página Almanac Papoeira Gens, né? E então é sensacional quem puder chegar lá e dar uma olhadinha, até antes ou durante a nossa entrevista, para nos auxiliar aqui nas perguntas e nessa interface que fizemos com o Mestre Cabeleira. Fique à vontade fazendo as perguntas e trazendo aqui informações e questionamentos. Bom, na noite de hoje, então, estamos de volta contra a Mestre Fly. É muito bom repartir também a tela contigo novamente. A gente estava já sentindo falta de tudo isso. Já algumas pessoas já estão conosco e durante a nossa entrevista aqui a gente vai citar, e contra a Mestre Fly me ajuda aí. Hoje nós temos então o Mestre Cabeleira, e eu gostaria de passar a palavra para o Mestre Cabeleira, já perguntando para o Mestre, como é que o senhor conhece a capoeiragem? Quando é que o senhor se encontra com ela? Conta um pouquinho para nós desse seu início, até para o público que não lhe conhece, poder ficar conhecendo quem é o senhor. Fique à vontade, mestre. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Eu começo já saudando na ladainha de entrada aqui os meus mestres, né? Isso também já vai explicar um pouco a minha trajetória. Eu saúdo o mestre Fernando Pop, mestre Marcos Cigano, e os instrutores que também me ensinaram lá quando eu comecei em 1980, na Academia Berimbau de Ouro, o mestre Fernando Pop. Então, tinham instrutores também. Eu cito aqui o Giovanni, que eu tive uma única aula com ele, mas que foi fundamental para eu entender como chegar na capoeira. O instrutor Elbio, o instrutor Getúlio e meu finado amigo Rudinei, que foi com quem eu treinei os 2 primeiros anos. Então, devo sempre lembrar a memória dele, né? Porque ele, na minha vida, pelo menos, de capoeira, ele teve uma importância fundamental. Depois passei a treinar com o mestre Fernando Pop, com quem fiquei 10 anos ao lado, né? E nesse período também aprendi muito com o mestre Marcos Cigano, que naquele momento estava morando em Florianópolis, e como mestre ele ia nos horários onde eu dava aula, então automaticamente era ele o mestre, então eu aprendi muito com ele, né? E agradeço também ao mestre Fernando Pop, que também muito me ensinou.
Que legal, mestre. Então, o senhor, pela sua fala, o senhor vem para Florianópolis? O senhor é de Santa Catarina? Como é que é? Sim, eu sou da cidade onde eu estou agora, né, que é Brusque, que é uma cidade a 100 e poucos quilômetros de Florianópolis. Em 1980 eu fui estudar, né, porque não havia faculdades aqui na época. E 10 anos depois eu resolvi retornar com o propósito de colocar a capoeira como uma forma de expressão. Sentia que aqui na cidade teria bastante resistência no início, realmente foi assim, porque tem uma tradição europeia, um sentimento de pertencimento a várias culturas de origem europeia. Eu sabia que a capoeira teria bastante resistência nesse sentido. Mas, passados-se 30 anos, agora a capoeira já é muito bem vista e vendo que, quando bem orientada, forma cidadãos de bem, realmente para o bem, né? Então, está muito tranquilo. Mas então, eu não sou muito de falar sobre mim mesmo, né? Eu gostaria que a gente focasse no seu trabalho. Sobre capoeira, né? A história vai contar a minha história, então agora eu quero contar a história dos outros. Dos outros. Contra mais Fly, eu lhe enviei o link aí da página do mestre, e aí na hora que fosse possível disponibilizar aqui na tela. Mestre, me diga uma coisa, defina a Capoeiragens, que é esse seu projeto, defina um pouquinho para o pessoal entender da onde vem essa sua ideia, e como é que o senhor tem ideia de fazer fazer pesquisa sobre a capoeiragem? Bom, em razão, porque além dos meus mestres de capoeira, eu tive outros mestres, né? E um deles era um intelectual que visitava a casa dos meus pais, e sempre que ele me via, já pequeno, ele se abaixava, ficava da minha altura, o que era uma coisa muito rara naquela época, né? Um adulto se abaixar para conversar com uma criança que ele não conhecia, ou que não tinha parentesco. E ele dizia sempre a mesma coisa, ele dizia: só o conhecimento liberta. Né? O nome dessa pessoa é seu Aires Gevaert, né? Até tem um museu aqui na cidade com o nome dele. E aquilo ali foi me marcando. E agradeço também a meus outros mestres, que foram meus pais, que sempre me estimularam a ler e a estudar e a conhecer um pouco mais do que o raso sobre um assunto antes de dar a minha opinião. Então, criado nesse ambiente, né, eu consegui ter essa possibilidade também de estar sempre próximo de livros. Eu sempre fui rato de biblioteca e, enfim, daí com criado o hábito da leitura, a gente não consegue mais se separar dela, né, e uma coisa vai levando a outra. E aí, quando encontrei Letícia, tudo bem? Quando encontrei a capoeira, eu vi ali também uma exigência, já que eu não tinha um lugar de fala, né, de não pertencer a uma comunidade que tinha sofrido diretamente a violência da escravidão, né? Pelo contrário, né? Então eu precisei estudar para poder entender um pouco sobre a questão da ancestralidade que estava na capoeira em si mesmo que não estivesse naquelas pessoas com quem eu estava convivendo durante o meu aprendizado, como não estava em mim mesmo, eu precisava conhecer mais sobre a história da capoeira para ter pelo menos a oportunidade de conversar com as pessoas que estavam no seu lugar de fala, né? E mestre, então, a capoeiragens é isso? O que é a capoeiragens? Para manter um diálogo em cima do entendimento que eu tenho sobre a capoeira, eu sempre procuro deixar claro que a temática mais forte das minhas pesquisas são de um período anteriores à capoeira de como nós a conhecemos hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Na construção da capoeira, tiveram várias contribuições, e a gente não pode isolar o nosso olhar em cima de uma única pista,
vamos chamar assim, né? Então, olha quantas teorias que a gente tem sobre a capoeira. Eu também tenho as minhas, mas sempre procurando trazer algum elemento que corrobore com essa ideia, né? Tu tens pelo menos algo semelhante ou uma possibilidade mais concreta em cima de alguma documentação. A essa pesquisa eu chamo de capoeiragens, no sentido plural, multinacional, transdisciplinar, holístico, ou seja, um cosmos de possibilidades, e não unicamente um olhar fixo em um ponto que isola todas as outras possibilidades, né? Por isso, o plural. E gens, para fazer um trocadilho, de gens de genética, de início, de DNA. Então, remetendo a esse período anterior à capoeira nesse modelo como nós a conhecemos atualmente, dividida em escolas ou estilos, mas com um formato muito parecido. Perfeito, então, mestre. Vou pedir uma licença só para nós saudar algumas pessoas que estão conosco aqui, estão lhe assistindo. Mestre Fumaça, mestre Polaco, professor Sombra, professora Letícia Vidor de Souza Reis, Silvia Cassimiro, Teto Azevedo, mestre Sidney, professor Pânico de Fortaleza, mestra Renata, Anderson Rato, a mestra Nani, quem mais? Mestre Pop está aqui assistindo também. Salve, mestre. Aí. Viva meu mestre! Serena Capoeira, Fran, Ricardo Belanco, mestrando. Então, são algumas pessoas que já estão conosco. A gente pediria que essas pessoas pudessem compartilhar, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir, né? Mestrando Rato, é isso mesmo, às vezes falta. Tem nós antes, em off, já estávamos falando alguma coisa sobre, e aí o Contramestre Fly, se tiver aí, a ginástica nacional, né, do Aníbal Burlamac, o mestre Zuma, nós estávamos conversando, né, que o senhor falou que, para além dele, temos muitas pessoas, então eu gostaria de ouvir o senhor contar um pouquinho dessa história aí, desse início também. Bom, na verdade, eu ouvi de um senhor em 1984, um nome Rafael Lotos, mas desde então eu tenho procurado saber sobre essa pessoa, e só recentemente, com acesso digital à Neuroteca, é que surgiram os arquivos, né, foram disponibilizados com recortes de jornais e tudo, e que saiu no livro muito antes do MMA. Então, entramos em contato com o Elton, que é um dos autores, né, são 2 autores, e começamos a trocar umas figuras, e ali surgiu a comprovação da existência do Rafael Lotos, né, que é um personagem praticamente desconhecido da capoeira, mas que já tinha, em 1916, já tinha uma escola de capoeiragem, né, que chamava de ginástica nacional, e que certamente veio trazer alguma influência para os que vieram após ele, né? Ele tinha relações de amizade com o Mário Aleixo, que também é outra figura pouco conhecida no universo da capoeira, mas extremamente importante, porque ele, num período onde a capoeira ainda era, no mínimo, discriminada, ele já ensinava capoeiragem misturado com jiu-jitsu, por isso o termo capoeiragem, certo? Diferente de capoeira, né? Tanto é que se davam outros nomes, luta nacional, ginástica nacional, enfim. Mas que já era um mix de lutas. E tem ali por exemplo, na revista Fonfon, tem uma página com as fotos
do Mário Aleixo aplicando movimentos e com os nomes. E ele também participou de um desafio com um dos lutadores do Gracie e perdeu. E aí, quando perdeu, ele perdeu toda aquela influência que ele tinha na sociedade. Ele aparecia nos jornais, ele ensinava, era um educador físico, tinha coluna, né, falando sobre ele, enfim. E isso aí desapareceu, e também desapareceu da história da capoeira. De repente, sumiu, né? E aí passaram a falar de outro contemporâneo dele, de senhorzinho, né, Agenor Moreira Sampaio, mas o Mário Aleixo e o Rafael Lopes mesmo era um cara desconhecido. O interessante do Rafael Lopes, e o Elton levanta isso no livro dele, é que ele tentou uma sistematização. Ele era educador físico, ele dava aula no Colégio Brasil em Niterói. Isso está documentado, não sou eu que estou dizendo, isso tem jornais da época falando, porque ele se envolve num episódio trágico, e aí isso foi largamente comentado na época. E foi essa a dica que aquele senhor lá em 1984 falou, que o pai dele tinha sido contemporâneo do Rafael Lopes. E, conhecedor do método sueco, ele tenta criar uma ginástica brasileira. Ele tenta criar uma luta, não só a luta ser codificada para ter um processo pedagógico para que fosse ensinada em academia, mas também que ela fosse um sistema de ginástica, nos moldes como era a ginástica francesa, que incluía o savate e outras formas de luta. E aí tem várias situações semelhantes com os educadores, como Jaime Ferreira, que também fazia parte dessa trupe, também convivia com essas pessoas, e que, infelizmente, a gente tem ainda pouco acesso. O acesso existe, mas eu digo, tem pouca discussão sobre o papel desses personagens na trajetória das capoeiragens, não da capoeira, né? Capoeira a gente sabe de onde veio, quem são os seus mestres edificadores, mas as capoeiragens ainda não têm um entendimento mais profundo de todas as formas, de todas as contribuições para a construção da capoeira como a gente entende ela hoje em dia. Salve, mestre Cadu, vi ali passando na... Ô, mestre GG, que honra! Sempre aprendendo com o senhor. Tem mais algumas pessoas que estão entrando aqui. Mestre Cadu, Camila... Contra a Mestre Idalina, que vai fazer também um bate-papo conosco. Muito obrigado pela paciência de me escutar. Mestre GG, Mestre Cobra Mansa, Mestre Fernando Angoleiro, Fernanda Elisângela, o cabeleiro aqui da nossa... Nós temos um cabeleiro também aqui na nossa região, aqui em Pelota. Então, algumas pessoas que já estão conosco. Uma outra coisa que eu vi, mestre, que tem um grande espaço na sua página, são os filmes, né? Então, alguns que eu anotei, né? O Dia que o Santo Pecou, Lambada, Águias de Fogo, Nos Telhados de Nova York. E eu gostaria, se eu pudesse dar uma pincelada nos filmes, que sempre é uma matéria que nos deixa assim, muito curiosos, né? Como a capoeira chega nesses filmes. Tem um outro filme também que eu vendo, que é do Kung Fu, eu acho que é o do David Carradine. Do David Carradine também, que ele tem um capoeirista que participa. Tem o seriado de TV e o seriado de TV, que era para ser feito pelo Bruce Lee. É Kung Fu contra as bonecas. Então, comente um pouquinho, e aí a gente vai parando em cada filme, para você poder dizer o que tem no filme, por favor. Pois não. A questão do cinema e da capoeira é porque a capoeira é visual, né? Ela é tão atrativa porque quando tu olha para ela, a coreografia do combate, enfim, o gestual é atrativo. E eu sempre achei que o cinema deveria absorver a capoeira.
Então, há muitos anos atrás, eu escrevi um texto chamado Hollywood Condemné, né? E em cima desse texto, eu fiz a pesquisa sobre os filmes daquela época. Isso fazem, sei lá, uns 10 anos, 15 anos, não sei. Porque não era tão farto o material e não era tão fácil também a pesquisa, né? Tu tinhas que conhecer os filmes. E, como só o conhecimento liberta, já dizia o seu Aires de Vaer, então eu comecei a pesquisar também sobre cinema, né? Para poder entender, por exemplo, por que em Hong Kong teve aquele efeito dos filmes de Kung Fu que levaram o cinema de ação a um outro nível e por que nós não conseguimos fazer isso com a capoeira, né? Então, tem várias implicações ali e questões até filosóficas, né, no sentido de apropriação cultural, e, enfim, várias coisas. Então, eu me voltei para o cinema brasileiro. Alguns registros, como, por exemplo, o mestre Caiçara jogando, cantando ali para o Antônio Pitanga jogar, o mestre Gelon chegando em Nova York, né, jovem, enfim. E também a visão americana, The American Way of Life, interferindo na própria estética da capoeira, né? E essa estética, ela sempre está envolvida por uma ética, né? Então, até que ponto a estética pode suplantar a ética? O cinema é uma maneira de ver isso sem julgar as pessoas, né? Se tu vê isso numa roda de capoeira, tu está julgando os indivíduos. Quando tu vê isso no cinema, tu podes ver isso várias vezes e analisar isso de uma maneira menos pessoal. Então, não sei se consegui entender por que me fazer entender sobre o porquê do meu interesse sobre capoeira e cinema, tá? E esse filme que o senhor cita que o mestre Caiçara tocando pro ator Antônio Pitanga, é Os Pastores da Noite, né? É isso que o senhor tem aqui na sua página, né? Por causa do cinema, eu também coleciono discos de vinil e trilhas sonoras que envolvam qualquer coisa ou com berimbau ou com capoeiragens. Capoeiragens, né? No plural. Então, por causa disso também, aí comecei a fazer um programa de rádio, chama-se Berimbatuques, que a intenção é fazer com que mais pessoas conheçam as diferentes sonoridades e possibilidades do universo da capoeira enquanto música. Perfeito, mestre. E o senhor pode falar um pouquinho, por exemplo, nos telhados de Nova York. Nos telhados de Nova York é o mestre Gelon, é isso, né? Mestre Gelon. Os telhados de Nova York, eu acho muito importante destacar esse filme, foi uma boa escolha para comentários, por sinal, porque ali faz um paralelo também com as raízes das danças de rua nos Estados Unidos. Então, ali, claro, é um pouco romantizado e não é um olhar, ainda assim, é um olhar eurocêntrico para uma manifestação afro-americana. Então, tem uma coisa muito mais para jazz do que exatamente, para uma manifestação totalmente de raiz africana, o olhar do cinema. Porém, o paralelo que faz com o Whoop Rocking é um tipo de disputa de dança aos moldes do breakdance, porém com movimentos de artes marciais, com a intenção de empurrar um outro praticante sem tocá-lo, sem encostar nele, para fora de um determinado espaço, um círculo, um tablado, em cima de uma mesa, enfim. Então, o filme faz um paralelo entre essas duas manifestações. No caso, o mocinho vai aprender capoeira com o mestre Gelon, que interpreta a si mesmo no filme, para resolver uma questão de um traficante, mas que chegou na área dele. Mas o interessante é essa conexão,
a partir dali se disseminou old fakes, né? Porque naquele tempo, faz tempo, então não eram fake news, eram old fakes, de que o breakdance tinha surgido da capoeira, que só que depois, enfim. E aí várias situações e várias histórias que são construídas para ir de acordo com os interesses de determinados grupos. E a gente vê isso hoje, claro, né, acontecendo na igreja, na política, na roda de capoeira, em todos os lugares. Então, esse tipo de entendimento, de saber que é um filme, mas que aquilo ali pode realmente representar ideologias e, enfim, pensamentos. E, ao mesmo tempo, eu fico super tranquilo porque eu vejo que a capoeiragem, né, as capoeiragens, por mais que tentam aprisionar e engessar e dominar, ela continua correndo livre, leve, solta, né, por suas próprias pernas. Então, o cinema, eu acho que ainda não aproveitou bem a capoeira, principalmente o cinema brasileiro, mas que está praticamente também em extinção, pode aproveitar isso muito bem. Houve um período chamado as pornô-chanchadas, que tem alguns trechos de alguns capoeiristas que eram atores ou atores que eram capoeiristas, que também é interessante. Tem as aventuras amorosas de um padeiro, que é com o Paulo César Pereira. Então tem uma cena de capoeira. Então a Boca do Lixo ali, que fazia essas chanchadas com uma pitada erótica, também tinha alguns registros fílmicos. Tem Oscarito, o Grande Otelo, tem a Atlântida, todo aquele acervo ali ainda não foi devidamente explorado para a gente tentar buscar ali algumas pistas sobre a capoeiragem. E como já dizia lá, eu aprendi capoeira lá na rampa do Cais da Bahia, que o gringo vinha, filmava e eu nem sabia. Eu acredito que se começarmos a divulgar as pesquisas e mostrar a documentação, outras pessoas que têm materiais e que não foram publicizados ainda vão sentir a vontade para também fazer isso e a gente aprender mais, né, com todos e todas. Mestre, vamos novamente pedir uma licença para a gente poder citar algumas pessoas que chegaram aqui. Nós temos aqui o mestre Limãozinho, o mestre Wellington, o mestre César, da Casa Acervo de Capoeira César Itapuã, contramestra Didi, chegou agora, Meia Lua, Marta, Terra Firme. Eu acho que é isso aí, algumas outras pessoas que entraram. Mestre, sobre filmes, e a gente já pede, pessoal, que vocês compartilhem. A gente está voltando com um horário diferente, um horário até e também no final a gente vamos dar um recado sobre o curso aí com o mestre Moraes, que vai acontecer. E a gente pede que o pessoal compartilhe essa live. Tem muita informação aí, que a gente está com um horário diferente, recomeçando os nossos trabalhos. Então é importante que o pessoal saiba que a gente voltou uma hora mais cedo também. Eu gostaria também que fizessem perguntas, né? Que eu gosto de conversar com as pessoas, né? Não quero que isso se transforme num... Não estou aqui para ditar verdade nenhuma. Vai lá, contramestre Fly. Não. Era só para avisar também que... parece que hoje é o primeiro programa, né? Porque a gente ficou uma semana de folga e até eu tô perdido aqui como é que a gente faz as coisas. Parece o primeiro programa hoje. Pessoal, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso à fala do mestre Cabeleira. O mestre tem bastante conteúdo aí e estudo para vocês estarem dialogando com o mestre. Como o mestre mesmo já falou, façam as perguntas de vocês, né, para que ele possa estar respondendo, que a gente fique passando aqui as perguntas para o mestre. Daqui a pouco nós temos uma informação muito importante sobre a vivência que vai acontecer com o mestre Moraes. Nós tínhamos já divulgado o folder, porém eu precisei tirar, porque nós tivemos, eu acabei
colocando algumas informações ali erradas no folder, então depois a gente vai comentar direitinho para que eu possa alterar o folder e assim a gente está fazendo a divulgação certinha. Já aproveitando enquanto o mestre está tomando uma aguinha também, é só reforçar, hoje nós temos a entrevista com o mestre Cabeleira, amanhã, terça-feira, entrevista com o mestre Girafa, da Muzenza. O mestre vai estar falando um assunto muito bacana, contando a história de vida dele, falando sobre recuperação, adaptação e reestruturação dentro da capoeira. Na quarta-feira nós vamos ter um quadro novo no programa, que a gente está voltando com o programa e voltando com alguns quadros que vai ser bem legais. Então, nesse quadro da quarta-feira, nós vamos estar colocando 2 mestres de capoeira, cada um de um estado, para estar contando as suas histórias, estar falando sobre a história de cada estado também. E para iniciar esse quadro, a gente vai estar com o mestre Pantera Negra, de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, e o mestre Rafael Cabeça, de Mogi Guaçu, né, de São Paulo, para fazer esse bate-papo. Na quinta-feira, nós estaremos com a mestra Rosa, de São José, Santa Catarina. E na sexta-feira, mestre Ciro, de Salvador, Bahia, que vai falar um pouco sobre capoeira Angola e sobre a sua vivência com o mestre João Pequeno. Lembrando também que essa vai ser a última semana que nós teremos a live todas as noites. A partir da semana que vem, nós teremos lives na terça, quarta e quintas-feiras, tá? Durante a semana a gente vai passar a agenda das outras semanas, divulgando que no dia 20 desse mês nós temos uma live e uma entrevista muito especial, um convidado muito especial, que vai ser uma grande honra tê-lo conosco, só que nós não vamos divulgar agora, né? Mas posso já deixar para vocês que vai ser uma entrevista. Me ajuda aí, mestre Dunga. Vai ser uma entrevista tão grande quanto foi a entrevista do mestre Moraes, e tenho certeza absoluta que o mundo da capoeira não perderá essa entrevista do dia 20. É só o que a gente pode falar por enquanto, e segue o papo com o mestre Cabeleira. E então, vamos adiante. Uma outra coisa interessante, mestre, ainda na questão dos filmes, eu assistia muito o seriado Kung Fu, estrelado pelo David Carradine, e me espantou, porque eu não lembrava daquela cena que o capoeirista interage com ele. Inclusive, esse filme do David Carradine era para ser feito pelo Bruce Lee, e aí, como ele era, na época, foi considerado muito oriental para poder passar nas telas americanas, escolheram alguém menos oriental, né? Ele tinha um projeto da flauta silenciosa, e aí ficou. Mas conte um pouquinho para nós, se o senhor sabe mais algum detalhe sobre esse fato aí do seriado. Bom, saúdo aí as demais pessoas que estão aí ouvindo, obrigado pela deferência. Bom, esse episódio do seriado Kung Fu, né, estrelado pelo David Carradine, que foi baseado num argumento do Bruce Lee, né, e aí ele ficou indeciso também se ia fazer o filme, não, e nessa negociação botaram o David Carradine, que era bailarino, né. Essa foi a primeira apresentação na televisão americana da capoeira, que se tem registro no sentido de para um grande público. Pode ter havido num estado ali, mas para toda a comunidade norte-americana foi esse episódio que apresentou a capoeira brasileira para os norte-americanos. E é interessante que o Moses Gunn, que é o cara que também faz
o papel ali do Montoya, se eu não me engano é o nome do personagem, ele não fazia capoeira, claro. Ele teve uma noção muito rápida e acredito que tenha sido com o próprio Gelon, mas não tenho uma comprovação. E a cena foi coreografada pelas pessoas que faziam as coreografias de Wushu, né, da luta chinesa, que popularmente ficou conhecida como Kung Fu. Kung Fu é a habilidade em fazer, né? Não é especificamente a luta. A luta hoje chama-se Wushu. Né? E ali tem várias escolas, é mais ou menos o mesmo raciocínio de achar que tudo é Kung Fu, é o mesmo raciocínio de achar que a África é tudo igual e que não tem nações e que não tem países, né, que é uma coisa só. Então, isso aí é bem... Por isso que me interessa também estudar o cinema, porque tem o Hollywood Do, tem o Karatê Do, tem o Taekwondo e Hollywood Do, que é passar essa imagem colonialista e de que o americano vai salvar o mundo. Isso em relação à capoeira especificamente. Né? Se as pessoas quiserem achar que isso pode acontecer em algum âmbito, é só uma suposição. Estou falando especificamente da capoeira. Né? Um outro exemplo é o Only the Strong, né? Que no Brasil foi traduzido como esporte sangrento, mesmo sendo uma tentativa do Mark Dacascos, que é o ator que interpreta o herói, e que o pai dele criou uma luta, e ele é praticante também de Wushu, mas aí por causa do trabalho como ator foi tendo várias experiências marciais, né? E também fez um período muito curto de capoeira, mas ficou apaixonado pela capoeira, com o mestre Amém, e também representou a capoeira. E olha o impacto que esse filme teve no mundo. Então, entender um pouquinho do cinema vai entender um pouco da situação, por que o Brasil não explora a capoeira, por exemplo, no cinema, e aí para isso tu vai ter que estudar a história do Brasil, enfim, e aí vai longe. Perfeito. Mas o cinema é um bom lugar para garimpar algumas coisas sobre a capoeira. Um outro filme que eu vi, que não é muito, não sei se é muito conhecido ou não, né? Eu vou dizer que não é, mas para quem é estudioso, obviamente, que é Atabaque Nzinga, que é um filme que foi... Mas aí já é bem mais recente, né? E aí isso já traz esse olhar mais contemporâneo sobre a capoeira também, mesmo tendo ali, né, o grande mestre Leopoldina e mestre Nestor, enfim, mas já tem essa estética mais contemporânea. É muito diferente tu assistir, por exemplo, o Atabaque Nzinga, que tem esse olhar cinematográfico mais atual, e ver as cenas de Barravento, o Pagador de Promessas, próprio Pastores da Noite. E então, a exploração estética do visual da capoeira já é diferente também. Mas ali, naquele gestual, se apresentam elementos constantes. A mesma volta ao mundo que o malandro, o mestre Leopoldina, faz ali, até tirar a navalha e pá. Também é a mesma volta ao mundo que o mestre Canjiquinha faz com Antônio Pitanga em Barravento. Então, ali tu consegue construir similaridades que podem dar pistas sobre uma constância de atitudes dentro da capoeira que a caracterizam como elas são atualmente. Porém, se a gente recuar mais no tempo, aí vai rareando essas pistas, e aí tu tens que começar a abrir mais o teu foco e também as possibilidades, né? Que aí eu volto a dizer que são as capoeiragens, né? Que é no plural, que daí são várias coisas, como, por exemplo, o papel das armas, que eu sou apaixonado por esse tema. Né? O quanto o uso das lâminas, o uso da petrópolis, da bengala, do porrete, o quanto isso influenciou no gestual da capoeira. Por que não se usa mais? Por que não tem mais uma escola de capoeira
que também desenvolva o jogo armado? Será que ele nunca existiu? Se tem aí as provas, o próprio agregado de instituição do Carlos Eugênio mostra claramente que havia treinamento, sim, e treinamento com armas, e que era aquilo que caracterizava aquelas pessoas como detentores de um saber que era a capoeiragem. E havia uma repartição. Os capoeiras podiam ser presos e classificados como cacetistas, como navalistas, como faquistas. Então, só essa classificação já dá um entendimento que havia um tipo de especialização, né, dentro daquele gestual. Uns sabiam mais determinado gestual, outros sabiam manejar melhor tal lâmina. Da onde vêm essas influências? Então, tem que recuar no tempo, tem que buscar na figura do malandro, o malandro que estava em Paris, nas gangues dos Apaches, que eram chamados assim pela ferocidade que tinham. Quais foram as influências que lá na Europa aconteceram ao mesmo tempo que aqui no Brasil para enfrentar esses malandros, esses vagabundos? Qual a influência, por exemplo, que pode ter a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, na formação de um gestual, não do capoeira brasileiro, mas de um malandro, do basfon, dos guerreiros urbanos que estavam espalhados ao mesmo tempo em Paris, na Espanha com os barateiros, que eram os ciganos que manejavam tesouras e navalhas, que tinha nas gangues da Calinda, na Martinica, no Caribe. Na Martinica tinha o Ládia, né, que era um equivalente ao malandro. O moringue também era um termo que se referia ao praticante da luta, que também se aproximava a esse arquétipo do malandro. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo e criando uma onda. Eu sempre comparo, quando eu aprendi a andar de skate, eu andei de skate em 1974. E eu achava que na América do Norte eles já estavam extremamente evoluídos. Só depois de adulto eu percebi que o que acontecia aqui, numa cidade do interior de Santa Catarina, estava acontecendo na Califórnia também. Claro, uma proporção muito diferente, é óbvio, mas também estava acontecendo. E aquilo me despertou para a possibilidade de que a capoeiragem, como forma de amálgama, de um caldeirão cultural, também estava acontecendo em outros lugares. E hoje a gente tem uma documentação farta sobre isso. É fácil de tu acessar na internet documentos que comprovam que isso era um efeito, era uma onda mundial. Só que, claro, não tinha internet. Um jornal para atravessar o oceano levava 2 meses, então tinha uma dificuldade. Mas hoje em dia a gente já não tem mais essa dificuldade. Então basta colocar as coisas lado a lado e aí já vai entender. E isso também pode acontecer, esse aprendizado também pode acontecer através do corpo. Então, por exemplo, se a gente voltar, não a fazer um jogo de capoeira, mas a gente voltar a estudar o manuseio da navalha, o manuseio da bengala, de que forma um capoeirista iria se comportar diante dessas situações, a gente pode se reverter a um passado. E isso pode contribuir no entendimento de como a capoeira se manifesta agora. Vou dar um exemplo prático. Muitas referências sobre a capoeira, sobre os valentões, sobre os capadócios, sobre os malandros, não chegam a descrever a ginga, pelo menos não a ginga como nós a conhecemos hoje em dia, né? Mas um balanço de corpo, uma coisa assim. Eu tenho uma teoria, e eu agradeço aqui a oportunidade de poder colocar essa teoria, que uma das centenas de contribuições para criar esse formato de capoeira vem justamente do manuseio das armas. Por exemplo, quando tu usa bastão ou lâmina, quando a lâmina é um pouco maior, como o facão, por exemplo, tu tens que tirar a tua perna para trás para a arma passar.
E quando tu faz o ataque, tu coloca a perna de volta à frente para alcançar mais longe. Uma coisa bastante óbvia, né? Eu dou um passo para trás para me esquivar e dou um passo para frente para atacar. Uma vez retirada a lâmina ou arma da mão da pessoa, ele vai, de tanto fazer aquilo ali nas brincadeiras, né, nos jogos de combate, enfim, nos ritos de passagem africanos, por exemplo, ele vai continuar fazendo aquilo quando ele estiver desarmado. Se eu estou com as duas mãos ocupadas, uma com a navalha e outra com um porrete, certamente eu vou chutar para melhorar a minha capacidade combativa. Então, isso desenvolveria naturalmente também um potencial de chutes. Essa teoria vai contrária, por exemplo, àquela ideia de que as pessoas eram acorrentadas nas mãos, então, por isso, usariam as mãos no chão para atingir com os pés. E basta fazer uma rápida pesquisa aí na internet, tu vais ver que centenas de artes marciais usam os mesmos movimentos que a capoeira. Isso foi escondido um tempo, para parecer que todo esse exotismo da capoeira era uma exclusividade dela. A capoeira já é rica e maravilhosa por si só. Não precisa fazer esse tipo de, sei lá, de comparação. Agora, a comparação para o entendimento da construção da sua história, da sua historicidade, aí ela é válida, na minha opinião. Perfeito, mestre. Mestre, teriam 2 filmes ainda que nós não citamos e que aparecem aqui também. Não sei se são tão relevantes assim. Um é Lambada, não Lambada que a gente conheceu, né? Mas um dos filmes é Lambada. E aí até eu vi que na sua fala o senhor coloca que ele como é que é? Usa palavras não muito adequadas com relação ao país. Fique à vontade. Muito bem destacado, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. O filme Lambada é exatamente aquilo que nós conversamos há pouco tempo atrás. É o próprio estereótipo American Way of Life, né? Então, uma dança super erotizada e selvagens brasileiros vestidos com tangas e não sei o quê. E aí, claro, a única pessoa que poderia resolver o problema da Amazônia é uma branca que está lá no meio dos nativos amazônicos, enfim. E aí, para resolver essa pendência com desmatadores e matadores terríveis, a única solução é vencer um concurso de lambada em Nova York. Pô, olha que roteiro, hein, cara? E aí, mas por que eu coloquei o trecho? Não coloquei o filme, né? Eu coloquei só o trecho que aparece a capoeira. Porque aparece justamente a capoeira com essa visão, né? De selvagens, de pessoas ignorantes, né? De uma coisa totalmente esdrúxula, né? E vai mais ou menos pelo mesmo raciocínio em referência à lambada também, que na época era um sucesso e todo mundo dançava lambada. E o Brasil passou a ser conhecido também fora do Brasil, né, no exterior, por causa da lambada. E a capoeira foi um pouco também nesse embalo também. Só que logo se viu muito mais valores na capoeira e muito mais possibilidades, e a lambada acabou se dissolvendo no tempo, né? E o outro filme, qual era, mestre Dunga? O outro filme que nós não comentamos ainda é Cangaceiros, acho que é Cangaceiros de Lampião, né? Cangaceiros de Lampião. Então, teve um período no cinema brasileiro que foi o Northern, fazendo uma alusão aos filmes de western. Tinha o Northern. Então, tentou-se substituir o cowboy americano
por essas aventuras do cangaço, né? Então, ali tiveram filmes muito reconhecidos na história do cinema brasileiro, outros nem tanto, mas eles são também uma amostra do pensamento da época. Nesse filme, especificamente, tem uma cena onde o Antônio Pitanga, que era o sempre escolhido para fazer as... Era o querido da capoeira. Mas ele mostra que tem competência até hoje. Ele deu uma entrevista claro. aí faz uns dias que, nossa, senti... Muito consciente. Sim, muito totalmente. Então, e talvez na época jovem era diferente, né? Mas soube amadurecer. Ele é um jelly, né? Que as pessoas chamam de griot, mas é um jelly. Mas, enfim, esse filme é interessante porque faz algumas chamadas para a gente pensar sobre a capoeira e o cangaço. Porque também é uma cena pouco pesquisada e certamente, se alguém se aprofundar, já existem alguns trabalhos acadêmicos sobre isso, mas ainda num número muito pequeno, né? E é algo que, se a gente começar a investigar com o olhar das capoeiragens. Se a gente procurar a capoeira com berimbau, pandeiro e com a ritualística da roda junto ao cangaço, provavelmente vamos encontrar muito pouca coisa. Mas, certamente, se ampliarmos um pouco esse olhar para as capoeiragens, né, para os elementos formadores da capoeira, então a gente vai encontrar, no mínimo, personagens que possam ter alguma relevância para esse entendimento. Só para nós registrarmos a presença também aqui do nosso apoiador, né, do Marimbondo Sinhá, professor Fininho. O que ele é? Mestre Fininho, Contramestre Fly? Diz aí para nós. Olha, eu chamo ele de mestre. Então é mestre. Então ele é mestre, nosso patrocinador oficial, está dando uma força também aí para que a gente possa continuar na produção do programa. Obrigado. É sempre importante que pessoas notem a relevância do que nós estamos fazendo, para que a gente continue com o mesmo afinco para produzir e na busca de entrevistas de qualidade para o pessoal. Então, muito obrigado. E lembrando que, além do material de capoeira que o pessoal encontra na loja Marimbondo Sinhá, quem quiser também adquirir a camiseta do programa na identidade do capoeira, é só ligar lá para a loja e fazer o seu pedido para o Fininho lá, que ele tem as camisetas e ele manda para todo o Brasil. Não sei se está esperando aqui também. Mas... Logo a gente vai estar fazendo o nosso programa com a camiseta oficial aqui do nosso patrocinador. Bom, e mestre, vou encerrar essa parte dos filmes. Eu sei que ainda teriam outros, mas tem uma pergunta aqui sobre, principalmente, deixa eu só ver aqui como é que passou. Enquanto aqui. Procura aí, eu gostaria de responder a pergunta que a Letícia, minha colega Letícia... Capoeira e educação. Perfeito. Então, fique à vontade. Eu acredito que a capoeira por si só, a prática da capoeira, ela já é uma forma de educação. Então, penso que naquele período das capoeiragens, né, não da capoeira como nós conhecemos hoje em dia, com o formato que nós conhecemos, aquilo era uma forma de educação de sobrevivência, dentro dos seus códigos de comportamento e de seus ritos, mas ela sempre foi uma forma de preparar as pessoas para alguma coisa, ou na época da escravidão, para lutar contra os feitores, na época da malandragem, para resistir à polícia, mas por si só o gesto marcial não sobreviveria se não tivesse um elan, se não tivesse algo que unisse aquelas pessoas para além da prática, para além do gestual, né? Então, senão seriam gangues rivais que se exterminariam. E, por exemplo, fica claro que Nagôs e Guaiamuns, ou os valentões de São Paulo, tinham comportamentos de rivalidade que provavelmente aquilo era usado como um meio mais de
adestramento, de desafio para si mesmo, para superar a outra gangue, do que exatamente para se matar, né? Quem eles tinham que matar era quem vinha, por exemplo, agredir a todos igualmente. E aí eu cito um trabalho do Thomas Holloway, que fala sobre a criação da polícia no Rio de Janeiro no século XVI ou XVII. Mas está lá, Thomas Holloway, e aí ele tem um capítulo específico sobre a repressão aos capoeiras naquele período da chegada da família real, por ali, naquela época. E é muito interessante perceber isso, porque em contraponto se vê que aqueles grupos se organizavam e se educavam, se informavam, criavam uma rede de cumplicidade, no mínimo, mas que, de alguma forma, seguiam um ritual, como, por exemplo, a questão dos sinos, que os caxinguelês e carrapetas tinham um teste para entrar nas maltas, que eles tinham que subir nas torres de sinos e badalar. E aí a gente entra já na discussão da linguagem do berimbau, enfim. Mas, para mim, desde cedo, enquanto ainda eram capoeiragens, a capoeira sempre teve esse caráter educativo, nem sempre para coisas positivas, né? Por exemplo, a capangagem leitoreira, enfim. Mas havia, sim, um processo didático para se aprender a ser capoeira. E volto a destacar também esses personagens esquecidos, como o Rafael Lotus, o Mário Aleixo, e depois, por consequência, Sinhozinho, ODC, Aníbal Burlamac, e até Inesio Pena Marinho. Todas essas pessoas estavam num processo que sempre teve a educação como base. As próprias maltas, cariocas, nagôs e guaiamuns também educavam aquelas pessoas para ter determinadas simpatias a essa ou aquela lembrança histórica de um outro passado ou de uma outra possibilidade fora da escravidão. Então, sempre a capoeira foi uma forma de educação, no meu entendimento, né? Talvez agora ela esteja correndo mais riscos do que num passado recente, onde não havia essa cobrança, por exemplo, de um mestre de capoeira ser uma figura, sei lá, iluminada. Não dá, né? E também, aí eu gosto de fazer uma ressalva, que a educação a gente tem que procurar com os velhos mestres, não com os mestres velhos. Com os velhos mestres que estão cada vez rareando mais, e essas pessoas é que podem falar do passado deles, sobre uma capoeira mais educativa, sem tantas regras. Uma capoeira que se educava pela prática, pelo exemplo das pessoas que estavam ali exercendo aquele conhecimento, passando aquele saber no seu fazer. E da década de 70, 80 para cá, houve um progresso muito grande no sentido da capoeira e educação, mas também houve uma dissecação, uma formatação tão brusca na capoeira que a gente está começando a perder os elementos essenciais que fazem a capoeira ser capoeira por si só, sem explicação, né? Eu sou antigo, sei lá, faço capoeira há 40 anos, mas o que é o meu conhecimento diante do mestre Leopoldina, diante do mestre Moraes, das pessoas que viveram os fatos que construíram a capoeira como a gente entende agora? Como eu não vivi esse protagonismo todo, então eu busco, para além das nossas vidas aqui, num passado um pouco mais distante, um entendimento que possa me ajudar a compreender esse universo como ele acontece agora, né? Então, só esse processo de pesquisa, de repente eu ter que entender um pouco de cinema para entender o que aqueles filmes queriam dizer com a capoeira, isso é um processo educativo dinâmico, constante, né? E que sempre vai abrindo outras possibilidades. Então, eu acredito que a capoeira, por si só,
a prática da capoeira, mesmo que a pessoa não tenha muita informação acadêmica ou formação acadêmica, as pessoas que realmente querem entender esse universo, ou buscam na religião, ou buscam... Né? Eu tento fazer isso com a pesquisa, porque eu nunca vou ter o entendimento físico do que é ser negro. Né? Eu nunca... Né? Já me aconteceram situações de estar com amigos meus que eram pretos e eles foram revistados pela polícia e eu não. Então, não tem como eu me colocar nesse lugar de fala. Então, a única coisa que eu posso fazer é tentar entender o processo macro, né? Por que essa violência continua, de que forma a capoeira pode contribuir para minimizar isso, para, de alguma forma, talvez, como faziam os mestres mais antigos, pelo exemplo, fazer com que outras pessoas tenham esse comportamento também e vão buscar mais informação antes de dizer frases racistas, xenófobas, enfim, homofóbicas, todos esses preconceitos que, basicamente, é a ignorância, a falta de conhecimento. Só o conhecimento liberta. Legal, mestre. Uma das perguntas que apareceu aqui era sobre as maltas, e o senhor já abordou aí, mas tem um detalhezinho que foi perguntado, era que tipo de armas eram utilizadas pelas maltas. E essa pergunta veio, peraí, deixa eu ver, Anderson Rato. O senhor poderia falar sobre o uso das armas nas maltas? E aí ele ainda faz um abraço, agradecimento. Rato. Bom, quem pode falar isso com mais propriedade são as pessoas que se dedicaram na pesquisa sobre isso. Por exemplo, o nosso colega Líbano Soares, que ele tem alguns trechos que são bastante específicos, mas praticamente o entendimento da capoeiragem era saber usar qualquer objeto como arma. Que essa é uma questão bem constante na maioria das artes marciais. Quando tu chega num nível tal de entendimento do teu corpo, acrescenta-se armas para dificultar e permanecer aprendendo. Isso contemporaneamente. Antigamente era o contrário. Primeiro tu era adestrado em armas, porque a função era a guerra. Então, tu não ias fazer exercícios à mão livre se o teu adversário, o teu rival, ia te atacar com uma lança, com uma espada, enfim. Então, se treinava primeiro as armas. No caso das maltas, não é diferente disso. Em vez de os caras treinarem saltos e qualquer coisa assim, eles se adestravam também nas armas. E aí vem essa minha teoria de que isso estimulou o uso dos pontapés. Isso não aconteceu exclusivamente no Brasil. Isso acontecia na França, em Marseille, em Paris. Paris se desenvolveu o savate e em Marseille se desenvolveu o chanson. Todos eram formas extremamente semelhantes à capoeira, que por estarem nos portos, as principais atividades dessas pessoas, e muitos deles serem marinheiros, tinham o mesmo balanço do convés do navio. Utilizavam armas semelhantes. A bengala, por exemplo, era uma peça do vestuário. Se usava a bengala não para se apoiar a mão, mas como se usava um chapéu. Então, em várias partes do mundo, se usou a bengala como arma. Tem trechos de jornais que citam que as pessoas de bem usavam a bengala para se defender, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E os marginais, os capoeiras, usavam o cacete, que já tem um outro tamanho e, por causa disso, uma outra maneira de manusear também. E isso desenvolve diferentes técnicas para tu usar determinados objetivos, né? Determinadas armas com objetivos diferentes. Então, por exemplo, se usava a tesoura como arma, uma arma muito eficiente, né?
existiam técnicas dos ciganos espanhóis para usar tesouras. No Brasil ficou mais conhecida a navalha, mas a navalha não era algo que acontecia antes, por exemplo, das pessoas escravizadas passarem a exercer o ofício de barbeiro. Isso teve um período histórico, inclusive tem imagens de Debré e fazem referência a isso. Então não era uma arma tradicionalmente africana, veio com os ibéricos, né, com os espanhóis, principalmente portugueses. O fadista usava a navalha dentro do violão. E aí tem uma história muito interessante sobre o fado, mas não vamos nos... E a vinda do fado para o Brasil e a volta para Portugal e a navalha, né? Os boêmios portugueses, né? Os marialvas, que eram filhos da classe média que viviam na noite de Lisboa, tinham suas técnicas de luta. Muitos deles tocavam o fado, então eram fadistas, né? Veio também de Portugal muitos praticantes do jogo de pau português, que também, chegando aqui, esses gajos, que eram os engajados, que acabavam disputando os mesmos espaços de escravizados. Então, todo esse caldeirão criou um sincretismo marcial. Eu ouvi essa definição hoje, sincretismo marcial, e perfeito. Foi o Elton Silva que falou. A questão, por que a gente vê esse sincretismo na religião, a gente vê esse sincretismo em outros costumes e não consegue ver esse sincretismo marcial? Né? É preconceito, é algum tipo de interesse? Porque está claro aí, é óbvio que todas as formas de combate daquela época acabavam influenciando umas às outras. E era bastante rico, né? Ao contrário do que a gente pensa hoje em dia, que a maioria das artes marciais são todas orientais, naquele período existiam várias tradições combativas que conviviam no mesmo espaço. E um desses espaços privilegiados para essa convivência eram os portos. Então, ali era a internet daquele tempo. E ali se faziam essas trocas culturais e marciais. Então, desejar um passado perfeito e com raízes claras da capoeira é muito complicado, porque se mostra claramente que se bebeu de diversas fontes. Estou falando de capoeiragens, né? Um universo um pouco maior do que esse formato de capoeira que nós convivemos nos dias atuais. E que não é tão antigo assim também. Como, às vezes, né, a gente, uma leitura mais rápida pode entender que isso é uma coisa ancestral e que tem aí séculos. Não, não tem. Né? O formato está se construindo, né? Ele vem se modificando. Quem começou a capoeira nos anos 80 não via essa quantidade de movimentos e até de documentos que se tem hoje em dia. Então, ela está numa mudança constante, e ainda temos muito que aprender com ela. Né? Perfeito, mestre. Vou fazer mais algumas referências a pessoas que chegaram aí. A mestra Brisa, mestre Jean, que passou aí um pouquinho, uns minutos atrás. Mestre Luizinho, também filho do mestre Bimba, está nos assistindo aqui. Então, algumas pessoas que passaram por aqui. Mestre, tem algumas outras questões, e eu vou olhando o Nascimento Grande, né? Ele tinha uma bengala, né? Se não me engano, foi a nossa amiga que falou aqui, né, que era a volta. Como é que era? Santo Antônio. O nome da bengala? Dizem que pesava 15 quilos. Mas não tem um outro nome que era a volta? Não lembra disso? Sim. Da nossa colega? A questão da bengala também é interessante ressaltar que no mesmo período, também aconteceu, por exemplo, no Caribe, tinha o uso da bengala como arma, e
Os irlandeses também têm uma forma de luta que é semelhante ao que se pensa que poderia ser o Jucá, que agora recentemente o mestre Nego Bispo compartilhou um vídeo sobre o Jucá, que era uma luta de bastão praticada no quilombo do Piauí, muito interessante o vídeo, e que se assemelha demais ao, não sei se é essa a pronúncia, mas é Xilegá, que é uma luta desenvolvida pelas gangues irlandesas, né? Então, fazendo essas conexões, a gente tenta entender um pouco melhor como era a construção do gestual. E a bengala teve um papel muito importante. Mestre Sinhozinho tinha uma coleção de bengalas, onde tinha bengala revólver, bengala com espada dentro, enfim. E é uma arma muito boa, né? Porque tu pode sair sem problemas com a polícia e já cria no agressor aquela ideia de que tu estás fragilizado, afinal estás de bengala, e uma bengala como esta aqui, por exemplo, né, que é comum o uso desse tipo de bengala na África, né? Ela tem diferentes nomes. Aqui, essa aqui, para ser mais carinhoso, eu mandei Oitavá, porque daí tem a quina também, né? E na outra extremidade um pino de metal. Então, a bengala era uma arma muito comum e ela fazia contraponto. O cavalheiro que andava com a bengala, ele fazia justamente frente àqueles valentões ou capadócios ou malandros cariocas que usavam o cacete e o porrete, que é ainda um pouquinho menor do que o cacete. Também se usava, e é uma coisa pouco comentada, um saco de moedas. As moedas eram grandes e pesadas, e com uma cordinha que puxava e fechava aquele saco. Então, se colocava o pulso dentro dessa corda, segurava a corda e na outra extremidade fazia rodar aquilo ali para dar pancadas. Então, tinham as próprias bolinhas de gude, não sei como é que vocês chamam, tilica, tem vários nomes, né? Também, bolinha de gude. Bolinha de gude, né? Colocava dentro de um saco, então ou batia com aquele saco, ou jogava as bolinas no chão para a pessoa escorregar. Então existiam várias estratégias de defesa que eram chamadas comumente de capoeiragens. Isso não quer dizer que o cara dava rabo de arraia, não quer dizer que ele fazia mas ele usava alguns artifícios para se defender. E o repressor, né, a polícia, chamava isso genericamente de capoeiragem. Então tem que se tomar muito cuidado quando se faz essa referência para não vir com esse formato atual e comparar uma coisa que aconteceu há 100, 200 anos atrás. Então, perfeito, né, a questão da bengala passa exatamente por aí. Já implica num gestual diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia com a capoeira. O mestre Dunga, de Belo Horizonte, tinha o hábito de sempre levar uma bengala, né, para as rodas. O mestre Caiçara, né, numa entrevista, ele fala sobre o troféu que ele recebeu do mestre dele, que era uma bengala. Enfim, então... vários mestres antigos tinham o hábito, né, de carregar armas, né? O mestre Bimba tinha o famoso pombo sem asa, né, que quando ele ia num bairro estranho, ele embrulhava uma pedra, colocava um laço, fazia ele todo bonitinho assim, e qualquer coisa ele dava com uma pedrada no cara, né? Tanto Bimba quanto Pastinha também usavam os guarda-chuvas. O guarda-chuva tem um aspecto muito interessante na formação do frevo, né? Porque aquelas sombrinhas do frevo são heranças diretas dos capoeiras que vinham à frente das bandas de música,
e usavam não só os guarda-chuvas, mas também usavam alguns totens, né? Assim, uma madeira com as vassourinhas penduradas, com outros elementos que se remetiam àquela banda de música, que na verdade era só um disfarce. Na hora que o clima esquentava, eles tiravam aqueles penduricalhos ali e iam manejar o bastão. E nessas manifestações da bengala, do bastão, do cacete, do porrete, se vê claramente a influência africana dos jogos de combate africano, mas não só, não exclusivamente africano. Também tem contribuições numa dosagem bem menor, é óbvio, né? Mas a partir do momento que os ladinos, né, que eram os africanos que já dominavam a língua, que já sabiam se virar melhor, absorveram a capoeiragem dos boçais, que eram os africanos que vinham para o Brasil, não tinham domínio da língua e por isso se mantinham com um certo distanciamento, que algumas pessoas fazem referência como se aquilo fosse um orgulho. Não era orgulho, era ser quem era, né? E eu, embaixo de muita violência, que tentava se arrancar o ser que existia dentro daquele corpo, né? Então era uma forma também de se conservar a cultura. Mas, enfim, voltando para os bastões, isso é uma coisa que é comum na maioria da herança marcial africana, principalmente na América Central, que tem ali muitos jogos de combate com bastões longos e curtos, e, é claro, em toda a África, né? É importante, quem tiver curiosidade, buscar sobre a história da Calinda, né? Das gangues de Calinda, no Caribe, que tem uma luta, né, chamada Calinda, que é com um bastão longo. Tem a Guazabara também em Porto Rico, que é muito interessante, que lembra um pouco do terçado de facão, que é comum no mundo todo, mas aqui no Brasil tinha no interior de São Paulo e no Nordeste, quando as pessoas se amarravam uma a outra e iam lutar com facão. Então, ali também desenvolviam habilidades marciais de forma amistosa. Claro que algumas vezes desandava e um matava o outro, mas tinha esse formato de jogo também. Então, entender o uso das armas, o próprio cangaço, né, que tinha as disputas de punhal, e entender esse universo das armas no Brasil seria entender esse processo das ruas, né? Por isso que nessa brincadeira aqui a gente colocou o nome ruas, ringues e rodas, como se fosse um processo cronológico. Então, num primeiro momento, a presença das armas era tão evidente nas ruas das grandes cidades, nos portos e tudo mais, que caracterizou as capoeiragens de uma maneira diferente nos anos subsequentes, que então a capoeiragem foi buscar primeiro reconhecimento nos ringues, que esse também é um período histórico pouco explorado, né? Se fala em Mestre Bimba, mas havia um universo acontecendo ao redor daqueles fatos, né? Jaime Ferreira esteve em Salvador durante um período longo e era um lutador que fazia muitas lutas e levava também o nome da capoeiragem. Enfim, também é um processo que tem que ser mais investigado. E, por último, então, chegamos a esse formato das rodas. O Teto ali, eu vi passar rapidinho, perguntou sobre Lauro Miller, né? Lauro Miller foi um político catarinense que teve até um certo prestígio a nível nacional, e nas suas memórias ele comenta a aprendizagem dele de capoeira na cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina, em 1878, se eu não me engano, né? Então tem jornais e essa biografia escrita pelo, acho que é Marcos Conder, não sei, não me lembro direito o nome, mas eu acho que é Marcos Conder, que fala que havia o preto Desidério, que era morador das proximidades do cais, do porto, e que ele ensinava os moleques ali, que depois da aula, que iam
tomar banho de rio, ele ensinava capoeira. E que esse conhecimento que foi passado ao Lauro Miller, ele foi útil nas aventuras políticas no Senado brasileiro, e ele tinha muita gratidão ao seu mestre. Toda vez que voltava a Itajaí, ele ia visitar o Preto Desidério, e conseguiu também um emprego, provavelmente como estivador ou algum trabalho assim, no Cais de Porto, que rendeu ao seu mestre um final de vida tranquilo. Então, também outro personagem que pouco explorado, e precisaria ir atrás e pesquisar mais sobre isso, porque se ele tinha destaque ao ter essa ligação com Lauro Miller, certamente em algum outro momento ele deve ter aparecido em algum jornal local, ou alguém se lembraria dele como um personagem de destaque dentro daquele período histórico, até por essa ligação com um político famoso na cidade, né? Mas ainda falta mais pesquisa sobre isso. Quem achou isso, inclusive, foi o Teto. Ah, que ótimo, Teto. Obrigado pela... Desculpa te interromper aqui, ó. Desculpa. Mas o mestre Limãozinho está falando ali que no disco ele cita uma foice. Essa foice se chama corogate. É um anel de dedo, né, comum em algumas regiões da África. Eles usam principalmente para abrir animais, para tirar, sei lá, as vísceras, né? Enfim. E também é usado como arma durante as guerras. Então, o corogate é uma pista também, não necessariamente que mestre Pastinha trazia isso diretamente da África, mas ele tinha conhecimento, ele sabia que alguém possuía aquela arma. Então, uma arma que é mais comum na África aparece em Salvador, na ponta do berimbau de mestre Pastinha, né? Então, são esse tipo de analogia que pode ajudar a esclarecer alguns processos que aconteceram na formatação da capoeira. Então, por exemplo, mestre Pastinha, ser conhecedor da esgrima, no período que ele ficou na Marinha, e, ao mesmo tempo, ser conhecedor do uso do corogate, já é bem instigante, e por isso que eu digo que as armas tiveram uma importância muito grande na formação da capoeira. O simples fato da esquiva já deixa isso bem claro. Primeiro, o escravizado tinha que fugir da chibata. Então, ele tinha que se esquivar. O malandro tinha que fugir da navalha e da espada da cavalaria. Se tu botar o teu braço na frente de um sabre, tu vai ficar sem o braço. Então, tu és obrigado a se esquivar. Então, as armas, de uma maneira geral, tiveram, sim, um peso impactante na formação das capoeiragens. Novamente, eu falo em capoeiragens no plural. Ô, mestre, obrigado, mestre. Eu falo novamente capoeiragens no plural, né? Não a capoeira como nós a conhecemos hoje em dia, mas as contribuições que fizeram surgir esse gestual da maneira que nós conhecemos agora. Perfeito. Mestre, nós estamos nos encaminhando para o final agora da nosso bate-papo. Nosso programa tem 1h30, nós estamos com 1h24 já. Eu tenho um último assunto, na verdade eu teria mais 78 últimos assuntos, mas a gente vai dar uma encurtada para um último assunto só. Muitas coisas passaram por aqui, né? Eu vi uma postagem do senhor que você coloca a questão dos índios, né? Inclusive colocando como Padre Anchieta, né? Isso aí é muito questionado, porque até aquele livro que é citado, não se sabe se, né? Parece que tem na Biblioteca do Rio de Janeiro, já tive acesso, mas não encontrei aquela passagem ali, ao qual você coloca. E uma outra coisa que eu gostaria que você falasse é sobre o Festival de Dakar.
porque o senhor tem 2 postagens, se não me engano, na sua página sobre o Festival de Dakar. Eu não estou errado, porque eu passei rapidamente o olho, assim, fui anotando algumas coisas, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, e depois a gente encaminha os finalmente aqui do nosso bate-papo. Bom, em relação ao Dakar, são só postagens mesmo. Como o mestre João Grande está vivo, ele é a pessoa que pode falar sobre o evento em Dakar. E a outra pergunta era? Sobre o senhor fez a uma postagem. etimologia da palavra. Isso. Inclusive, o senhor faz uma citação do padre José de Anchieta, que os índios, né? Sim, essa passagem eu também não, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela. Então, ali a discussão é sobre a etimologia da palavra, não sobre a prática capoeira. São 2 coisas bem diferentes. Os próprios capoeiras acredito que por muito tempo não se chamavam a si mesmos de capoeira. Né? Talvez no sentido da profissão de carregar os cestos, mas certamente eles teriam para si mesmos alguma denominação sobre aquilo que eles faziam. O termo de capoeira está associado primeiro ao indivíduo e depois à prática. Entende? É diferente de, por exemplo, achar que a referência que o padre Guzmão faz é diretamente à prática da capoeira. Ou mesmo naquele período posterior até chegar, por exemplo, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. As várias maneiras de se tratar as pessoas naquele período eram bastante diferentes de agora. Hoje em dia, muita gente diz que é mimimi, né? Mas havia todo um esforço para fazer parecer que as pessoas de origem africana eram menores ou qualquer coisa assim. Nesse esforço estavam também os gens, malandragens, vadiagens, né? Então havia um esforço para diminuir aquelas pessoas. A capoeiragens também entra nesse mesmo escopo. O que houve foi uma apropriação de alguns fatos históricos e costurados de uma maneira, não sei se proposital ou não, mas que nos dá a entender diferentes possibilidades, né? Do que hoje em dia vários estudiosos já dizem que não foi desse jeito. Então, por exemplo, a questão indígena, uma contribuição indígena para a capoeira está clara na palavra capoeira, mas isso não quer dizer que os praticantes escolheram essa palavra para denominar aquela prática que eles exerciam. Nesse sentido, também eu destaco que haviam outros nomes, né? Haviam outros nomes, dança de velhos, malandrins, jogo das cabeçadas, enfim, e só se consolidou esse termo mais recentemente em referência à capoeira por estudiosos que fizeram essa análise de coisas do passado. Então, é muito complexo falar sobre capoeira porque às vezes é uma colcha de retalho que junta no mesmo discurso uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro com outra que aconteceu na Bahia. Às vezes são em épocas diferentes, mas o discurso final acaba passando uma ideia um pouco confusa disso. A etimologia da palavra já foi discussão de vários trabalhos acadêmicos e fora da academia também, e não se chega a um consenso, né? Mas se a gente fizer tentar esse mesmo raciocínio em algumas outras práticas semelhantes à capoeira, como o moringue das Líbias, Reunião, e o damier na Martinica, aí dá para perceber algumas similaridades que acabam desconstruindo um pouco essa
essa ideia de uma formatação da palavra já no início da invasão do Brasil, como se isso já fosse uma prática corporal. Por isso que eu insisto em dizer, as capoeiragens, até meados do século XIX, eram muito mais heterogêneas e complexas do que a gente conheceu no século XX para cá, que é praticamente um modelo baiano de capoeira, né, com berimbau, com ginga, com os preceitos da roda, né? Isso é uma coisa bastante recente. Mas aquele período anterior à consagração desse modelo abre um leque enorme de possibilidades, inclusive na interpretação das informações sobre a etimologia da palavra que chegaram até os dias atuais. Porque não tem uma discussão ampla sobre isso. São poucos autores repetidos várias vezes, né? Mestre, sem querer lhe cortar, mas para nós poder encaminhar o final, eu gostaria que, agora na sua intervenção final, o senhor falasse também sobre essa foto aí, que eu achei ela muito significativa, e nós temos aqui no estado algumas mulheres que estão pesquisando a capoeira, e no país todo, pesquisando a capoeiragem feminina, desaparecida. Então, já queria agradecer, dizer que amanhã nós estaremos com as informações corretas a respeito do curso do mestre, da vivência, curso do mestre Moraes, né? Já estamos, o valor é R$100 fechado, né? São 2 módulos de R$40 e mais a certificação R$20. Então, o curso fechado é R$100. O contato é através do celular que está no cartaz, que vai estar no cartaz amanhã, da minha esposa, tá? Para o pessoal poder fazer. Faço o depósito na conta do mestre e envio o comprovante para minha esposa, que o celular está lá. Nós temos vagas limitadas, são 100 vagas para brasileiros, 50 vagas para estrangeiros. Depois, na fala final do Contramestre Fly, ele pode dar mais alguma informação também. Bom, e eu vou de antemão agradecer por curiosidade. Quem sabe, voltei, né? Quem sabe, Contramestre Fly, a gente possa fazer um novo encontro com o mestre Cabeleira aí, para a gente poder ouvir um pouco mais das suas histórias, porque eu tenho agora anotado aqui 96 perguntas, mestre, para fazer para o senhor. Então, eu vou passar a palavra. Se eu tiver essa capacidade, né? Terá sim, mestre. Fique à vontade para falar e para suas considerações finais, mestre. Depois a gente passa a palavra ao Contramestre Fly e amanhã, com certeza, a gente vai estar com todas as informações na nossa página a respeito do curso com o mestre Moraes. Fique à vontade, mestre Cabeleira. Muito obrigado. Bom, essa foto especificamente, mais uma vez, tu acertou em cheio, porque essa foto foi tirada na casa do mestre Jair Moura, em março, quando nós estivemos lá. E então eu aproveito, isso aqui não é nenhum tipo de, sei lá, merchan, mas nós ajudamos o mestre Jair Moura a fazer um livro, né? E esse livro está sendo vendido para ajudar o tratamento de saúde do mestre. Então, se alguém puder colaborar comprando o livro, a gente fica muito agradecido. A renda é para o mestre, não tem nada a ver com a gente, né? E essa foto foi tirada lá no apartamento dele antes dele fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia na semana seguinte. O estado de saúde dele, infelizmente, é um pouco delicado. Se tiver alguém aí assistindo de Salvador, da Bahia, faça uma visita ao mestre, né? Conversem com ele. Às vezes as pessoas mais velhas precisam só de um pouco de atenção, e é dessa maneira que a gente pode respeitar a ancestralidade, ajudando aquelas pessoas que construíram a capoeira para chegar até nós, e não precisa ser levando um caminhão de donativos, nem nada disso, mas às vezes um telefonema, uma palavra de conforto, alguma coisa assim, também faz essas pessoas se sentirem melhores.
Essa foto foi tirada, como eu disse, foi tirada lá no apartamento e são duas moças que faziam capoeira, né? E apresentam aqui a benção. Como o mestre Jair Moura está vivo, né? Então ele é que pode dizer o que ele sabe sobre essa foto. Mas, para não deixar no vácuo a ideia da participação feminina na capoeira, no mesmo endereço ali do almanaque, existem outros recortes de jornal, como, por exemplo, um que fala sobre a Maria Porciúncula, que é uma capoeirista, né? E essa notícia foi de 19 de outubro de 1905. Existem outras notícias anteriores a essa da participação de mulheres valentes e conhecedoras de rasteiras e cabeçadas, que enfrentaram homens e outras mulheres também. E a gente procura colocar nesse endereço do Facebook essas notícias para que desperte também o interesse de outras pessoas participarem desse esforço de trazer mais arquivos e documentos para melhorar o entendimento sobre a capoeira. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu adoro conversar sobre capoeira, eu sou só um papagaio que repete as coisas que eu li, mas como eu já estou próximo dos 60 anos, eu li bastante coisa. Então, eu adoro conversar sobre isso e adoro que discordem das minhas afirmações para que eu possa aprender mais com aquilo que eu acho que sei e com os meus erros também. Então, muito obrigado pela participação e estamos aí capoeirando. Então, vamos passar a palavra ao Contramestre Fly. E Contramestre Fly, já que tens o contato do mestre, pode agendar uma outra, porque eu tenho certeza que o pessoal ficou pedindo para falar sobre o almanaque. Mas o almanaque, mestre, a gente vai deixar para falar no próximo bate-papo. No próximo bate-papo a gente fala sobre o almanaque também. E estamos assim. Então, Contramestre Fly, de amanhã, na nossa página, a gente vai estar com os dados corretos do curso do Mestre Moraes. Fique à vontade, Contramestre Fly. Perfeito, mestre Dunga. Para mim, você deu uma travada aqui, mas deu para pegar a ideia do que você estava falando, tá? Avisar a todos que, com certeza, vamos agendar, sim, uma nova entrevista com o mestre Cabeleira. Também quero escutar mais histórias. Claro que esse mês vai ser difícil, porque nós estamos com a agenda toda fechada, mas vamos marcar, sim, para o próximo mês. Vamos fazer a primeira entrevista do mês que vem, já vai ser com o mestre Cabeleira, pode ter certeza. O mestre Dunga já falou, amanhã nós teremos maiores informações. No cartaz que a gente colocou hoje sobre a vivência com o mestre Moraes, estava um valor de R$40 para a vivência inteira. Na verdade, é R$40 cada módulo, então é um valor total de R$80 mais 20 da certificação. Tá? Vai ter um certificado também da vivência com o mestre Moraes. Então é R$100 o valor fechado, mas amanhã a gente vai estar informando melhor a todos. A respeito das entrevistas, como eu acabei de falar, nós já estamos com a agenda do mês todo fechada, graças a Deus. O programa está indo muito bem, muitas pessoas procurando também para a gente fazer entrevistas aí, mas já vamos deixar a pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Dia 20 deste mês, dia 20 de agosto, uma entrevista muito especial, uma entrevista que vai ser um outro marco na história do programa. Está vindo aí, mas a gente só pode falar depois
de tudo fechado, tudo finalizado. Mestre Cabeleira, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Meu amigo Mestre Dunga, com certeza voltamos com o programa com tudo, com essa entrevista do Mestre Cabeleira, podemos reabrir os nossos trabalhos em alto nível e amanhã entrevista com, deixa eu ver, Mestre Girafa de Maceió, Alagoas, contando um pouco sobre a história dele e história também de recuperação, adaptação e reestruturação dentro da capoeira. Aguardamos a todos no novo horário, 20 horas, e até amanhã. Obrigado a todos e tchau, tchau. Obrigado.